Olá, pessoal. Agora nós vamos fazer uma revisão aqui de matemática, bem legal, começando com a análise combinatória. Reconhecimento do tipo de agrupamento. Primeiro passo, escolher um exemplo. Exemplo 1. Segundo passo, trocar as posições dos elementos do exemplo 1, formando o exemplo 2. E agora a gente vai comparar, né? Se o exemplo 1 for diferente do exemplo 2, PFC. Se for igual, é combinação. Então, o diferente eu faço um P e o igual eu faço um C. A troca vai valer, troca de posição, PFC. A troca vale não é combinação. Vamos ver os casos mais emblemáticos, né? Formar números, senhas e placas. Se você trocar de posição, o resultado é diferente. Então, isso é PFC. Formar comissões com cargos, presidente e vice. Aí você dá um exemplo, André e Beatriz, troca de posição, fica diferente. Ficou diferente, PFC. Se for para reorganizar, é permutação. Mas a gente vai ver aqui. Ó. Pessoas em fila, se for só para reorganizar, mexer aqui nas posições, é permutação. Anagrama, se for só para reorganizar, permutação. Livros em instante é a mesma coisa. Então vamos dizer que eu tenho primeiro e segundo lugar. Eu vou escolher dois aqui. Marta e Pedro, Pedro e Marta. Mudou a posição, é diferente, PFC. Mas se eu fosse reorganizar todo mundo, usar todas as pessoas, aí seria permutação. Caso que mais cai, formar comissões sem cargos ou com cargos iguais. A troca, ela não vale, né? Tanto faz Pedro e João como João e Pedro. É escolher roupas, azul e branco, branco e azul, escolher mistura, peixe e frango, frango e peixe, né? A troca não vale, tá vendo? Por exemplo, 5 pessoas, A, B, C, D, E, escolher duas para uma equipe. A e B, B e A, é a mesma coisa. André, Bruno, Bruno e André. Se for igual, é combinação. A troca vale não, combinação. Então, isso aqui é uma coisa importante para você conhecer, sabe? Aí eu coloquei um pouco de cada. Formar números, formar comissões, o que eu acho que pode cair, certo? Então vamos aqui. Eu tenho o zero, que tem que ter cuidado com ele. Eu quero formar números com 3 algarismos distintos. Quantos eu posso formar? 3 algarismos distintos. Entendo. São 3 algarismos diferentes, certo? E aqui são números senhas, né? Importante. Aqui eu quero formar números, faz diferença. Senha número ímpar com 4 algarismos. Então aqui eu posso repetir. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, você diz, professor, você quer formar o quê? Números com 3 algarismos distintos. Então você deixa os 3 espaços e vai calculando as possibilidades. Um lembrete, né? Aqui não pode ser zero. Aqui só pode ser zero se for senha. Então eu sei que o zero está ali entre os elementos, mas aqui pode o número 2, pode o 3, pode o 5, pode o 6 e pode o 7. Então são 5 opções, possibilidades. Certo? Lembre-se que o zero não pode porque é número. Se fosse senha, poderia. Aí você diz, e agora? Não, agora eu vou escolher um número. Posso escolher qualquer um, vou escolher o 2. Então, para a segunda casa, eu tenho quem disponível? O 0 já pode. O 0 entra, o 2 sai. Aí fica a mesma quantidade, tá vendo? Ó? São 5 possibilidades. E depois, agora você vai escolher outro número. Pode escolher o 3, o 0, qualquer um. Vou escolher o 3. O 0 pode na última casa? Pode. Então aqui pode o 0, pode o 5, pode o 6 e pode o 7. 4 possibilidades. Aí a troca vai valer PFC, né? A gente já sabe que a troca vale a PFC.
Aí o PFC é o produto das possibilidades. Então a resposta dessa questão vai ser 100. Então existem 100 maneiras de escrever esses números. 100 maneiras. Agora vamos ver o outro. Primeiro, você está vendo que é um problema de senha, né? Eu quero formar senhas. Aí o número tem que ser ímpares. Senhas com números ímpares. Com 4 algarismos. Não tem a palavra distintos. Então você pode repetir. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Como a senha tem que ser ímpar, eu posso começar por aqui para garantir o ímpar. Então, ímpar eu tenho, pode ser um 3, o 0 é par, né? Pode ser um 5, pode ser um 7. 3 possibilidades. Como eu posso repetir, eu poderia começar de qualquer um, certo? Aí, aqui, por exemplo, pode todos. Aí você, mas o 0 não pode aqui. Pode porque é senha. Então, aqui pode o 0, pode o 2, pode o 3, pode o 5, pode o 6 e pode o 7. Então, são 6 possibilidades. Como pode repetir, não precisa escolher, né? Então, se você escolher um número, aqui também pode. Então, são 6. 6 possibilidades. E nessa casa são 6 também. Não tem nenhum impedimento. Pronto. Então, a resposta, através do PFC, vai ser 6 vezes 6 vezes 6 vezes 3. Opa, vezes 3. Então, você pode multiplicar de 2 em 2, né? Vezes 3. 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 3, 18. Pronto. Multiplicando aqui, você tem o resultado. Então, 36 multiplicado por 18. 8 vezes 6, 48, vão 4. 24 e 4, 28. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 3 é 3. 8, 0, 608 maneiras. Pronto. Então, um número altíssimo, né? Porque pode repetir maneiras. Ok? Então, essas foram as escolhas para a questão quando for formar números ou senhas. Não esqueça do detalhe do 0, tá? Vamos agora para formar filas ou anagramas, que é permutação. Pessoal, quando você quer permutar que não sobra ninguém, quando você quer mexer, aí a gente chama de problema de permutação. Por exemplo, aqui, ó, eu quero colocar 4 pessoas em fila. Então, o que é que acontece? Vamos dizer que você tem aqui A, B, C, D. Aí tem o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro e o quarto da fila. Como você quer apenas mexer, não sobra nenhuma pessoa, então isso aqui chama-se de quê? Permutação. Se for para reorganizar, é permutação. Aí você diz, professor, mas a permutação tem uma fórmula, não é? Permutação de n fatorial. É a forma mais simples que tem. Então, como você tem 4 pessoas e quer mexer nas posições, então você tem um P4. 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? Você vai começar do 4 e vai desmembrando, diminuindo até parar no 1. Então, 4 vezes 6, 12, 24 maneiras de organizar essa fila. 24 maneiras. Isso pode cair também com anagramas, né? Que anagramas não deixa de ser uma sigla, uma palavra que tem significado ou não, você vai mexer nas letras. Então, você vai dizer, professor, o FPB tem quantos anagramas? Aí poderia ser PBUF, né?
Ah, é só para mexer nas letras, trocar de posição. Vai sair alguma letra? Não. Então, P4. P4. E o que é permutação de 4? 4 fatorial, que dá 24. Então, o FPB, ele possui 24 anagramas. Aí, tenha cuidado quando tiver letras repetidas, que é o caso de arara. Aí você diz, professor, eu quero saber quantos anagramas tem a palavra arara. Vamos lá, são quantas letras? 5. P5. 5 fatorial. Então, 5 fatorial dá 120, tá? Se você multiplicar, fica 120. Mas a resposta não é essa. Por quê? Porque eu tenho 3 letras A, então esse 3 é letras repetidas. Aí você coloca no denominador. E tenho também 2 letras R, também denominador. Então agora eu vou dividir. Quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 6. 3 vezes 2 vezes 1. E quem é 2 fatorial? 2 fatorial é o próprio 2. Então vai ficar 120 dividido por 12. A palavra arara só tem 10 anagramas. Aí você há de perguntar, mas tem menos do que o FPB, né? Porque também tem muita letra repetida, certo? Então é importante você ver essa parte aí de anagramas, ok? Deixa eu ver só aqui. Vamos ver, vamos passar aqui para formar comissões, tá? Pronto, aí agora é a parte de formar comissões. Eu já falei de formar números e senhas, falei de anagramas e filas. Agora vamos para comissões, que é uma coisa que cai muito mesmo. Ó, no setor da UFPB trabalham 4 técnicos, ABCD, e 2 analistas, EF. Alguns desses servidores devem ser escolhidos para participar de um treinamento. Calcule o resultado das questões a seguir. Essa aqui é bem tradicional, essa B não. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer escolher dentre os 6, né, 4 e 2, 3, sendo 2 técnicos e um analista. Então, vamos lá. Então, eu quero escolher 3, 2 técnicos e um analista. Então, como é que eu vou fazer? Quantos técnicos você tem? Você diz, eu tenho 4 técnicos. E quantos analistas? 2 analistas. O que você vai escolher? Dos técnicos, eu preciso escolher 2. E dos analistas, 1. Como a troca não vale, isso é combinação. Aí você diz, professor, como é que você sabe que a troca não vale? Porque, vamos lá, o reconhecimento é assim, ó. Você dá um exemplo. Ana e Beatriz. Beatriz e Ana. Aí você pergunta, é igual ou diferente? Bom, se é para participar de uma comissão, é igual. Aí quando é igual, aí você pega o igual, para lembrar, bota um tracinho aqui, ó. Aí forma o C de combinação. E como é que se faz uma combinação? Vamos lá. Então você tem uma combinação de 4 pessoas, tem para escolher 2. E você multiplica uma combinação de 2 analistas para escolher 1. Vamos fazer o cálculo, tem uma maneira bem rápida, né? Tipo um atalho para você não demorar nessas contas, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui em cima, ó. Combinação de 4 para escolher 2. Você coloca 2 traços. Aí o de cima, que é o numerador, começa com 4, depois 3, vai descendo. E o denominador começa com 2 e depois 1. Então o resultado aqui vai dar 6.
12 dividido. Então, o primeiro resultado dá 6. Então, existe, tá aqui, 6 maneiras de organizar os técnicos. Aí você diz, professor, eu quero saber os analistas. É até mais fácil os analistas, porque você tem uma combinação de 4 para 2. Aliás, de 2 para 1. Mais fácil ainda, 2 para 1. Olha como é fácil. Numerador fica só 2 dividido por 1, que dá 2. Então, você vai ter 2. Então, seriam 12 maneiras de organizar as comissões ou a equipe, né? Que tem 2 técnicos e 1 analista. Agora, preste atenção essa outra, que ela tem algo assim um pouco diferente do comum. De quantas maneiras devo escolher 4 servidores de modo que o técnico A participe da equipe e o analista F não participe? Então vamos lá. Você vai escolher 4. Aí você quer o A sim, o F não. Certo? Então vamos lá. Você tem disponíveis de A até F, né? Se professor, eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Aí eu vou escolher 4, ó. Tá aqui, vou escolher 4. 1, 2, 3, 4. Aí tem um detalhe, que o A tem que participar, como se fosse um elemento essencial. Então você pega o A, que tem que participar, e coloca ele em algum lugar. Aí sobram 3 vagas para 5 pessoas. Só que tem um que não quer participar. Então você vai retirar o F. Então agora sobram 3 vagas e eu tenho 4 pessoas. Então vai ser uma combinação de 4 para 3 vagas. Pronto. Aí você diz, professor, como é que faz essa conta? 3 vagas, então 3 espaços. Começa com 4 no numerador, aí vai diminuindo. E no denominador, você vai partir do 3 e diminuindo também. E do jeito que está aí, está muito bom, né? Porque o 3 corta com 3 e o 2 corta com 2. Então, são 4 maneiras. Apenas 4 maneiras. Lembre-se que o A tem que estar presente e o F não pode. É uma questão bem diferente nesse aspecto aí, certo? Ok? Muito bem, então de análise combinatória fizemos uma boa revisão aí dos tópicos que mais aparecem, certo? Agora vamos ver probabilidade. Probabilidade é o quê? É tudo o que eu quero sobre o que pode ser. Então, por exemplo, qual a probabilidade da sorteada ser uma mulher da área policial? Todo mundo participa do sorteio, que são 200, mulher da área policial 20. 20 para 200, simplificando, né, é 1 para 10. E 1 para 10, transformado em porcentagem, é 10%. Como é que se transforma uma fração em porcentagem? É só multiplicar o de cima por 100. Certo? E agora uma pergunta mais comum nas provas, que é uma probabilidade condicional. Sabendo que a pessoa sorteada é uma mulher, qual a probabilidade dela ser da área policial? Bom, se você sabe que ela é uma mulher, então não tem chance de homem ganhar, porque você sabe que tudo o que eu quero sobre o que pode ser. Então não é possível ter homem na resposta. Aí você elimina os homens. Qual a probabilidade da área policial sabendo que é uma mulher? Então tira os homens, só participam mulheres, 80 possíveis. E das 80, uma das 20 pode ganhar. Então, cortando aqui, simplificando por 2, dá 1/4. 1/4 multiplica por 100, 25%. Certo? Aí coloquei 2 questões assim que eles cobram demais, com essas tabelinhas, né? Agora coloquei aqui com os servidores da UFPB. Então, olha aqui a diferença das perguntas. A tabela é a mesma.
tabela indica o total de servidores da UFPB de um centro de treinamento em duas modalidades, técnico e analista. De acordo com a tabela abaixo e sorteando uma pessoa, responda as questões a seguir. Qual a probabilidade da pessoa sorteada ser um homem técnico administrativo? Então você viu que é a pergunta que é direta, né? Ela não tem condicional. Agora olha essa aqui, ó. Qual a probabilidade de ser um homem? Probabilidade sabendo que, ó. Aí esse sabendo o que, pessoal, é uma condição. Você sabe que a pessoa sorteada é técnico administrativo. Então você já sabe. Então vamos lá. Primeira questão. Vamos responder a primeira, depois a gente faz a letra B. Então a primeira é: qual a probabilidade de ser um homem? Vou colocar aqui embaixo. Eu vou responder essa aqui mesmo, tem mais espaço. Então, qual é a probabilidade de ser homem técnico administrativo? Então, o que é a probabilidade? O que eu quero pelo que é possível. Então, todo mundo está participando. Aí você diz, vamos somar, né? Com certeza, vamos somar. 48 com 22 dá 70 e aqui dá 20. Então, 90 pessoas participando. Só que eu quero um homem que seja técnico. 15. Homem técnico administrativo. 15. Aí você, e agora? Não tem resposta. Mas eu vou simplificar. Dá para simplificar aqui por 3, né? Por 15. Dá para simplificar por 15. Se eu simplificar por 3, depois eu faço. Vamos supor, eu simplifico por 3, certo? Então vai ficar 5 para 30. Aí agora eu simplifico por 5. Posso fazer por etapa. Dá 1/6. Então, alternativa, letra A, 1/6. Agora vamos ver a outra, né? A outra é o sabendo o quê? Pessoal, preste atenção que existe uma diferença. Ó. Qual é a probabilidade da pessoa ser um homem? Aí tem uma observação, né? Que é uma condição. Sabendo que essa pessoa sorteada é um técnico. Então vamos tratar agora o que eu quero pelo que é possível. Então preste bem atenção. Se você sabe que a pessoa sorteada é um técnico, então onde tiver analista, você elimina. Não pode ser nenhum analista. Então eliminou. Certo? Então você ficou só com os técnicos. Então a soma aqui não dá 90, né? Vai dar 63. Então, quem é possível? Qualquer um dos 63. Agora, o que é que você quer? Que seja homem. Então, continua os 15 lá. Então, 15 para 63. Dá para simplificar? Pelo menos por 3 dá, né? Se eu simplificar por 3, vai dar 5 para 21. Essa é a resposta da questão. 5 para 21. Letra B. Então, fique ligado nessas duas questões de probabilidade envolvendo essas tabelas, tá? Vamos lá. Aí eu coloquei também uma questão de probabilidade com conjuntos, né? Porque conjunto faz parte, então eu escolhi conjuntos, mas com probabilidade. E vamos lá. É um problema com conjunto. Uma pesquisa foi feita com 40 funcionários de uma empresa e entre as perguntas abaixo, você tem filhos? Você tem animal de estimação? 20 responderam sim a primeira, 15 responderam sim a segunda e 11 deixaram as duas perguntas em branco.
As instruções da pesquisa estabelecem que deixar em branco significa dizer não. Ótimo. Sendo assim, ao sortear uma pessoa, a probabilidade da pessoa sorteada dizer sim somente a primeira. Então vamos lá. Bom, sim a primeira. 20 pessoas. Sim a segunda. 15 pessoas. Aí teve pessoas que, com certeza, né, vão falar sim para a primeira e a segunda, mas ele não menciona isso. Mas tem uma que falou não para os dois, né? Ou seja, a gente chama do nenhum dos dois, que é o não para os dois. São 11. E o total é 40. Aí ele quer saber a probabilidade de tirar uma pessoa que tenha sim só a primeira. Então, somente a primeira. Então, ele quer saber a probabilidade de sim somente a primeira. Então, o que é que nós vamos fazer? Um diagrama, né? Tá vendo? Ó? Duas informações, né? Dois conjuntos. Então, aqui, sim a primeira, sim a segunda, e quem está lá fora respondeu não para os dois. Aí você diz, professor, mas geralmente começa pelo meio, né? A interseção, e eu não tenho. Beleza, mas olha, a técnica é essa aqui, ó. 20 aqui, 15 aqui e o nenhum é 11, né? Mas o total é 40. Então, quando você somar o 20 com o 15, essa região do meio conta duas vezes. Então, quando você somar tudo, vai ultrapassar 40, que é exatamente o do meio, que ultrapassa, ó, 20 mais 15 mais 11. Tá vendo aqui, ó? 46. Aí passou 6. Aí você diz, professor, esse 6 é o quê? Esse 6 é que respondeu sim a primeira e a segunda. 6 fica aqui, ó. Mas não é isso que ele quer, não. Ele quer quem respondeu sim apenas a primeira. Aí você diz, mas quem respondeu sim a primeira foram 20, mas 6 já estão aqui. Então, quem respondeu sim só a primeira, é só completar os 20, 14. Só a primeira. E quem respondeu sim só a segunda, foram 9 pessoas. Aí você diz, professor, ele quer saber a probabilidade. Ah, ele quer saber a probabilidade da pessoa sim somente a primeira. Aí você diz, o que é probabilidade? É o que eu quero por tudo que é possível. Aí você diz, possível pode ser qualquer pessoa, 40. Agora, o que você quer é só os 14. Então, 14 para 40. Tem resposta? Não, porque é porcentagem. Mas eu vou simplificar aqui por 2. Fica 7 para 20. Não dá para simplificar. Aí você, professor, como é que eu transformo mesmo em porcentagem? Você pega a fração e multiplica o numerador por 100%. Então vai ficar 700% dividido por 20. Corta os zeros e divide 70 por 2. Então já é em porcentagem, 35%. Então a chance de você escolher uma pessoa e ela respondeu sim só para a pergunta primeira, 35%. Certo? Então essa questão foi importante porque envolve probabilidade e envolve conjuntos, tá? E a outra questão de probabilidade que eu escolhi foi essa que envolve pessoas, bolas, né? Ó, tá vendo? Ó?
bolas, números pares, números ímpares, pessoas, escolher comida, tal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 bolas azuis, 6 vermelhas. Eu poderia ter 6 homens e 4 mulheres. Eu poderia ser pastel de frango e pastel de carne. Poderia ser números ímpares, números pares. Então, tem várias questões aí envolvidas. Aí ele quer sortear duas que sejam tudo azul. Isso é bom ou é ruim? É bom. Então, eu fiz aqui, ó. Aqui depois eu faço esse. Então, vamos aqui. Eu fiz aqui, ó. Criei aqui uma urna, 6 azuis e 4 vermelhas. Tá vendo? E vou sortear. Primeira coisa que você tem que entender é a parte de baixo. Eu tenho 10 bolas, mas quando você tira uma e não devolve, você fica com 9. Se eu fosse devolver, seria 10 e 10. Como normalmente não se devolve, então 10 depois 9. Se tivesse outra, seria 8. Aqui também, ó, eu tenho 6 homens e 4 mulheres. Então, no denominador é 10 e 9. Você tira um, aí não pode mais usar esse que você tirou, aí vai tirando um, tem 10, tira um, 9, tira mais um, 8. Então, a parte do denominador é tranquila. Parte do numerador tem que ser um azul e outro azul. Quantas azuis você tem? 5. Elimina um azul. 6, né? Azul, 6. Elimine uma. Aí fica com 5. Aí só é multiplicar. A probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser azul. Como é de mesma cor, você multiplica e faz as contas. Ó. Corta aqui, divide por 3, dá 1/3. Aí e se forem de cores diferentes? Aí tem um probleminha, você vai ver aqui. Ó. 6 homens e 4 mulheres, um homem e uma mulher, tá vendo? Características diferentes. Embaixo é 10 e 9. Em cima, quantos homens você tem? 6. Tirando um homem, eu ainda fico com 4 mulheres. Só que aqui tem um problema. Como aqui não tem dizendo, não são iguais, né? E não tem dizendo quem veio primeiro, então você tem que dobrar. Por quê? Não porque são duas pessoas, né? Porque pode ser homem e mulher, ou então pode ser mulher e homem. Então, características diferentes tem que mexer nas letrinhas, que a gente chama de permutar. Então, você vai multiplicar 6 vezes 4, 10 vezes, e depois por 2. Os de cima multiplica tudinho, 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48. E os de baixo também. Dá para dividir por 6, ó. 48 por 6 dá 8, 90 por 6 dá 15. Então, se cair alguma questão de escolher duas, pode ser com bola, pessoa, né? Então, um exemplo bem legal aí para você revisar. Aí eu escolhi, né, para encerrar, duas questões de porcentagem, né? Duas questões de porcentagem, uma de regra de 3 e uma de divisão proporcional, né, para encerrar esse resumo para o concurso, essa revisão, né? Pessoal, porcentagem é um assunto muito recorrente, né? E ele coloca porcentagem nos problemas de porcentagem em si, nos problemas de regra de 3, problema de conjuntos também. Então, quando você tiver uma porcentagem de números que tem 2 zeros, aí a dica é cortar os zeros. Por exemplo, 20% de 30. Corta os zeros, 2 vezes 3, 6. 40% de 80. Tem 2 zeros, 4 vezes 8, 32. Aí outra dica, 24% de 50. Aí você pode trocar a ordem. É a mesma coisa de 50% de 24. Qual é o mais fácil? É 24% ou 50% de 24, que dá 12. Aí 10%, né? Você volta a vírgula, uma casa para a esquerda. Toda vez 10% é assim. 20%, você volta uma casa e dobra o valor. 15%, você pensou quanto é 15% de 120? Você calcula 10, que é 12, né? E depois a metade de 12 é 6, né? Aí juntando os dois, dá 18. 1%, volta duas casas para a esquerda. 2%, volta duas casas à esquerda e dobra, né? Mas geralmente o aluno às vezes não usa essas técnicas. Quando ele quer calcular um percentual de um valor, ele faz na tora, ó, 15% de 620. 15 por 100 de 620. Corta os zeros.
Aí 15 vezes 62 dá 930, dividido por 10, corta 8 zero aqui, dá 93. Vamos às questões escolhidas, né? Vamos lá. Antônio gastou 50% de 2/5 do valor que possuía. E ainda sobra, ele gosta muito desse negócio de sobrar, né? Então vamos lá. O que ela gastou foi o quê? 50% de 2/5. Pessoal, você pode inverter se você achar melhor. Como inverter? 2/5 de 50%. É melhor de trabalhar assim, na fração primeiro. Então vamos ver quanto é que ela gastou. O de cima pelo de cima, 100%, dividido por 5 dá 20%. Pronto, isso aqui é o que a pessoa gastou. Agora vamos ver a sobra, né? Ela diz que sobrou 160. Aí você diz, professor, em termos percentuais, se ela gastou 20, quer dizer que sobrou 80%, porque de um total de 100. Só que não quer o total, ela quer o que ela gastou. Assim, onde é que você está vendo isso? Vamos lá. Tem que ler, né? Ó, o valor gasto por Antônio. Então, vamos agora descobrir a resposta. Então, você vai fazer uma regra de 3, tá vendo? Então, 160 corresponde a 80%, 20% corresponde a X. Não precisa colocar 100%, basta o que você quer. Aí tem aluno que é esperto na regra de 3, né? Porque ele vê que o gasto aqui, né, o valor 160, é o dobro do percentual. Então você vai pegar o percentual, multiplicar por 2, que é o dobro, para achar o valor em dinheiro. 80 vezes 2 dá 160, então 20 vezes 2 dá 40. Então, se os números forem bons assim, você diz, olha, dobrou em cima, tem que dobrar embaixo. A resposta é 40. Mas você diz, não, eu prefiro fazer aquele X, né? Uma regra de 3 direta, você faz assim. Então vai ficar 80x é igual a 160 vezes 20. Passo 80 dividindo. Você diz assim, você não vai multiplicar não? Não, eu prefiro que quando passar eu dividir. Por quê? Acho melhor fazer as continhas de dividir com números menores. Então, essa conta aqui, 16 dividido por 8 dá 2. E 2 vezes 20 é 40. Então, R$ 40 foi o que ela gastou. Aí, se ele perguntar, qual foi o total? Bom, se gastou 40, ainda tinha 160 sobrando, né? O total é 200. Tem aqui, porque às vezes o aluno, às vezes é levado a sempre botar o total aqui, 100%, né? Mas ele não quer o 100%. Se ele quisesse o total, eu botava 100% aqui. E a resposta seria 200, né? Então, essa foi uma das minhas escolhas de porcentagem. Vamos para a segunda aposta de porcentagem. Aumentos, descontos sucessivos, né? Tinha um valor, ela gastou 20%, aí depois 30% do restante. Então, pessoal, ela gastou 20% do salário e em seguida 30% do restante. E ainda sobrou 1.120. Quando tem esse negócio de aumento ou desconto e dando o valor final, eu uso essa técnica aqui, ó. Eu faço uns arcos, né? E coloco. Tudo começou aqui. Esse valor eu não tenho. Então, eu tirei 20% para gastar, depois tirei 30% e finalmente chegou no 1.120. Então, qual é a jogada? Eu vou supor que aqui é 100%. E é mesmo, né? O valor total é 100%. Aí, sem tirando 20, aí eu fico com 80%. 80%. Tirei 20%, fiquei com 80%.
Agora eu vou calcular 30% de 80. Aí você diz, eu só uso aquela técnica, ó, 30% de 80%. Corto os zeros e multiplico o resto. Ó. Vou ficar aqui, esse porcentagem vai ficar no final, né? Então, 3 vezes 8, 24. Aí eu deixo a porcentagem no final, 24%. Então, você perdeu aqui mais 24%. Aí você diz, professor, mas eu tinha 80. 80, ó, de 100 eu perdi 20, gastei 20, de 80 eu gastei 24. Então você ficou aí com 56%. Pessoal, isso que você ficou é o valor da sobra. Ah, professor, quer dizer que esse 56% ele representa o R$ 1.120. Isso. Então você vai fazer agora uma regra de 3. 1.120 é 56%. O que é que eu quero? Porque ele pode perguntar quanto eu gastei com mantimentos, quanto eu gastei no aluguel. Então, mantimentos você gastou 20 e no aluguel você gastou 24. Não, mantimentos você gastou, você perdeu 20 aqui, ó, que é 20%, e no aluguel você gastou 24, que 30% de 80 é 24. Você diz, não, mas ele pediu o valor do salário, que é o normal, né? Então 100% X. Esses números aí não ajudam muito, né? Então você vai fazer isso. 56x é igual a 1.120 vezes 100. Aí passa o 56 dividindo. Tá vendo? Ó, vou dividir. Aí geralmente eu prefiro multiplicar, né? Aí você dividir, quer dizer. Aí você diz, professor, eu estou vendo aqui que 112 é o dobro de 56. Ah, então essa divisão aqui dá 20, ó, tem um zero a mais. 20 vezes 100. Então, 2.000. 2.000 é o quê? É o salário todo. Ele quer o salário todo? Não, vamos lá. Ele quer a quarta parte, né? Do salário. Aí você encontra 2.000. Aí vai. Ainda bem que não tinha 2.000 ali, né? Ele quer um quarto do total. Certo. Porque é sempre bom você grifar, né? Quando você pegar uma questão, você fazer isso. Ó. Você arranjar um jeito de fazer isso. Ó. Quarta parte do salário. Ah, professor, mas a quarta parte de 2.000 é fácil, né? Facinho, facinho. Um quarto vezes 2.000 dá R$ 500. 2.000 dividido por 4 é 500. Agora sim. Então, sempre bom ler direito, né? Ainda bem que ele não botou 2.000 ali, né? Que às vezes na pressa. Então, essas as questões de porcentagem. Aí eu coloquei uma de regra de 3, composta, e uma de divisão proporcional. Bom, pessoal, a regra de 3 composta, eu vou usar aquela técnica processo e produto, que eu não preciso de seta nem nada. O que é o processo? É o que você precisa para produzir. Operário, tempo, horas, dias, velocidade. E o produto é o serviço, né? Pode olhar que serviço ele é direto com os outros, ó. Tá vendo? Aí quando for com serviço, você multiplica cruzado, que é direto. E quando for sem a parte do serviço, multiplica na horizontal, que é inverso. Mas nem precisa saber disso, né? Vou mostrar uma questão aqui, ó, que foi da UFPB, mas eu adaptei, né? Então, observe os dados. Ó. Você tem aqui é metros quadrados, é o serviço, você tem pedreiros, você tem horas, tem dias. Então, vamos lá. Qual é a técnica? Processo e produto.
Quem faz parte do processo? Aí você vai ler, ó, pedreiros, né, que é os operários. Pedreiros. Outra coisa, horas. Horas, dia. E dias também. E o serviço vai ser o quê? Os metros quadrados, que é o que ele está fazendo, realizando um serviço de alvenaria. Então vamos lá. Agora os números, né? 6 pedreiros, 120, você bota na parte do produto, 8 horas todo dia em 5 dias. O triplo do serviço. Você diz, vixe, ele vai fazer o triplo de 120 é 360. Vixe, vai fazer o triplo do serviço, né? Aí você diz, mas quem é que vai fazer? 4 pedreiros. Eita, só 4. Trabalhando 50% a mais de horas. Então, você tem 8 com 50% a mais, trabalhando 12 horas. Ele quer saber quantos dias. Ó, pessoal, 8 com 50% a mais de horas por dia. Com mais 4, dá 12 horas. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, vai trabalhar 12. Como eu estou usando a técnica de processo e produto, aí você não precisa de seta. Aqui você multiplica cruzando e aqui você multiplica em linha horizontal. Pronto. Aí você diz, só dá para achar o x da questão? Com certeza. Vamos lá. Esses números que estão na linha do x, eu vou até destacar para você ver. Ó. Linha do x, ó, fica sempre no denominador. Linha do x é sempre no denominador. Olha, se você for esperto, você já pode simplificar na mesma coluna, pode. Se os números estiverem na mesma coluna. Por exemplo, ó, posso cortar um zero daqui, um zero daqui. Eu posso dividir por 12, cada um. Aí fica 1/3. Porque, na verdade, ele disse que vai fazer o triplo do valor, né? O triplo do serviço. Então, ao invés de usar 12 e 36, você usa 1/3. Aí você diz, professor, quer dizer que esses números que estão na linha do x, fica tudo no denominador, todos. 4, o 12 e o 1. E esses que não estão na linha do x, numerador, que vai ser o 6, o 8, o 5 e o 3. Pronto. Agora vamos simplificar. Bom, você pode fazer aqui, ó, simplificação. 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 6 também dá 2. E esse 2 corta. Então, você ficou com a seguinte situação. 2 vezes 5 vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Aí você diz, é mesmo, eu poderia ter cortado aqui também, lá no início. Então, eu vou precisar de 15 dias. Por que mais dias, né? Porque o serviço aumentou muito, né? E o número de funcionários diminuiu. Então, é uma questão boa de regra de 3 composta. Pessoal, se for regra de 3 simples, se for direta, você multiplica cruzando, assim, ó. E se for inversa, você multiplica na horizontal. Por exemplo, serviço com dias é direto. Quanto mais serviço, você gasta mais dias. Agora, dias por horas é inverso. Se você observar, quanto mais horas, né, de trabalho, menos dias. Então, se for direto, é cruzando, se for inverso, é na horizontal. E para encerrar, uma questão bem tradicional, muito cobrado, que é divisão proporcional, que geralmente cai com herança, né? Tem uma herança dividida nos filhos, né? Aqui tem uma área, um jardim,
de 620 metros quadrados para dividir para 4, 6 e 10. Então, divisão direta não tem muito o que fazer, não. 620 dividido de forma direta para os números 4, 6 e 10. Como é uma divisão direta? Quem tem mais recebe mais. Então, essa pessoa aqui que tem 10 partes vai receber a metade, né? Porque o total aqui é 20, né? Aí 6 é membro, professor. Então, esse que tem 10 partes, aí você diz, e como é que eu faço? Pode ser uma regra de 3 ou pode ser um rateio. Com o rateio você descobre todos, ó, 620 dividido pela soma das partes, por 20 partes. 620 dividido por, aqui dá 10. 10. Então vai ficar 20 partes. Corta os zeros, né? Aí dá 31. Aí o que que acontece com esse 31? Aí você distribui, né, pelas partes, né? Cada parte vale 31. Então a primeira parte vezes 4, que é a menor, ele quer a menor parte, né? Então vai dar o quê? 4, 12, né? 124. Pronto, aqui é a menor parte. 124. Mas você teria condição de encontrar as outras partes. Vezes 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 3, 18. E vezes 10. 310. Então, muito legal. Divisão proporcional muito cobrado em prova. E a resposta aí é 124, letra C. Ok? Bom, pessoal, essa foi as minhas apostas, a minha revisão para a prova. Espero que vocês tenham gostado, né? Ainda dá tempo fazer essa revisão, dividir em duas partes, parte de lógica e parte de matemática. Espero ter acertado bastante coisa nessa avaliação. Então, até a próxima e boa prova.